Tonight I'd like to have some fellowship with you Essa noite eu quero ter um pouco de comunhão com vocês, that is not along the line of the outlines. e não é segundo a linha dos esboços. We have covered the first four outlines, Nós já abordamos os primeiros 4 esboços, and we will continue tomorrow morning with the outlines. e vamos continuar amanhã pela manhã os But esboços. tonight we Mas have some particular burden. Essa noite nós temos um encargo específico. It is related to the burden that you have heard for these first couple of days, Tem relação com o encargo que vocês ouviram esses 2 últimos dias, but is not directly related to the material in the outlines. mas não é diretamente relacionado com o material do esboço. Actually, Na verdade, to some extent, this is not a message. até certo ponto, até certa extensão, isso não é uma mensagem. I really would just like to have a talk with you Na verdade, eu queria apenas ter uma conversa com vocês about a number of things, sobre um número de coisas, about a number of serious things. para alguns pontos muito sérios. Maybe I would put a title to this talk. Talvez eu coloque um título nessa conversa. So if you're taking any notes, Se você estiver anotando, then maybe you give this the overall subject. você pode dar o tema geral sobre esse assunto, Okay. 3 things. sobre 3 coisas. First is knowing the age. O primeiro ponto é conhecer a era. Knowing the age. Conhecer a era. That means knowing the age in which we are living now. Isso significa conhecermos a era na qual vivemos hoje. Number 2 Número 2, is knowing the present revelation of God. é conhecer a atual revelação de Deus. Knowing the present revelation of God. Conhecer a atual revelação de Deus. God has His Word, Deus tem sua palavra, and the Word of God is constant e a palavra de Deus é constante throughout all ages. através de todas as eras. But in particular ages, Mas em eras específicas, there are certain things that God is doing existem certas coisas nas quais Deus está fazendo, according to His Word. segundo a sua palavra. And we have to recognize E nós temos de reconhecer what is God doing o que Deus está fazendo in my lifetime. no meu tempo de vida. And the third thing, E a terceira coisa, our responsibility nossa responsabilidade to God a Deus in this age. nesta era. Our responsibility Nossa responsabilidade to God para Deus in this age. nesta era. Maybe I will read this to you. This is a paragraph Eu vou ler isso, um parágrafo para vocês, from a message given by Brother Witness Lee, de uma mensagem dada pelo irmão Witness Lee. and it's titled The Testimony of Jesus. O título dessa mensagem é Testemunho de Jesus. It says, we all need to know Todos precisamos conhecer what age em qual era we are in, nós estamos, what the present revelation is from God, qual é a atual revelação de Deus. listen to this, Ouçam isso. where we should be, Aonde devemos estar, what we should do, o que devemos fazer and what flow we should enter into. e em qual fluir nós devemos entrar. Time is short. O tempo é curto. Time is short. O tempo é curto. You were not born in the 16 or 1700s. Você não nasceu no século em 1600 ou 1700. You were born Você nasceu
either in the late 1900s or early 2000s. No final da era de 1900 ou no começo dos anos 2000. You didn't choose when you would be born, Você não escolheu quando você ia nascer. neither did I. Nem eu. But if we were born in that time, Mas se tivéssemos nascido naquela época, the age would be different. a era seria diferente. God's revelation would be different. A revelação de Deus seria diferente. And our responsibility would be different. E nossa responsabilidade seria diferente. Time is short, O tempo é curto. and the day of the Lord's second coming is approaching. E o dia da segunda volta do Senhor está próxima. This governs everything. Isso governa tudo. You are alive Você está vivo now agora, at a time numa where época it seems onde me the parece, time of the Lord's coming is very near. onde a volta do Senhor está muito próxima. I would like to make this with a trumpet. Eu gostaria de fazer isso como o soar de uma trombeta. Wake up! Acordem! Something like that. Algo assim. The time of the Lord's coming O tempo da volta do Senhor is near. está próxima. Have to be honest. Eu tenho de ser honesto. When I was your age, Quando eu tinha a sua When I heard idade this- e eu ouvi isso, I was not happy. eu não fiquei feliz. I was a little scared. Eu fiquei um pouco assustado. I was like, oh, Eu fiquei, not today. hoje não. Today it's like, bring it on! Hoje eu Sooner acho the como, better. traz aí, quanto mais cedo melhor. Let's go! Vamos lá! Amen. Amém. But you're not where I am. Mas vocês não estão onde eu estou. You are where you are. Vocês estão onde vocês estão. We must no longer be drugged by the religious things. Nós não devemos mais estar drogados pelas coisas religiosas. We need to wake up. Nós precisamos despertar. That's what he said. É o que ele disse. Brother Lee said, wake up! O irmão lhe disse, despertem. Oh, tonight, Ah, essa noite. a little bit. Um pouquinho. My fellowship to you Minha comunhão com vocês is gonna be, vai ser... so get ready. Então se preparem. Don't get ready to fight me. Não se preparem para lutar contra mim. Just get ready to get a little Apenas se preparem a receber um shaken pouco de chacoalhada. Okay. This is a serious matter. Isso é uma questão Oh, no, muito no, no, séria. sorry. We need to Oh. wake up to see where we should be and what we should do. Nós devemos despertar para vermos aonde devemos estar e o que deveríamos fazer. This is a serious matter. Isso é uma questão séria. Yeah. The Lord Jesus likened this age O Senhor Jesus To the- comparou essa era to the age of Noah. à era de Noé. You know those verses? Vocês conhecem esses versículos? We're going to read them in a little while. Nós vamos ler esses versículos daqui a pouco. They're in Matthew 24. Eles estão em Mateus 24. Don't open now because we're going to read other verses first. Não abram agora, porque vamos ler outros versículos It says, primeiro. just as the days of Noah were, so will the coming of the Son of Man be. Assim como os dias de Noé eram, assim será a volta do Filho do Homem. We must not be here unclear. Nós não devemos estar aqui de maneira que não estejamos claros, or drugged, ou drogados, or befuddled ou entorpecidos by the present situation. pela situação atual. Dear young people, Queridos jovens, this is maybe my first burden. esse provavelmente é meu primeiro encargo. I know you love the Lord. Eu sei que vocês amam o Senhor. I know it's to different degrees. Eu sei que é de níveis diferentes. Some of you are like, Alguns de vocês são, others are, amen. outros são, amém. Yeah, it's good. It's É okay. bom, tudo bem. We're all here together. Todos estamos aqui juntos. But it's very possible Mas é muito possível that no matter what your heart is tonight, que não importa That- como esteja o seu coração essa that noite, you could still be befuddled
by the present age. que você ainda esteja entorpecido pela presente era, That something of this world, que algo deste mundo, of the present age, da era atual, has affected your mind, afetou a sua mente and you didn't realize e você não percebeu how much. o quanto isso aconteceu. You may not realize how much Você pode não ter percebido o quanto some of your thoughts alguns dos seus pensamentos, and your concepts os seus conceitos, are anti-God. são anti-Deus. Please don't be offended by me. Por favor, não se sintam ofendidos por mim. Please try to be open. Por favor, tentem permanecer abertos. We must see Nós devemos what the age ver is, qual é a era, where we should be, aonde devemos estar and the way we should follow. e como devemos seguir. Before I get into my strong burden, Antes de entrar no meu encargo mais forte, I want to say something about Ezekiel. eu queria falar algo sobre Ezequiel. I'm sorry you don't have the Old Testament recovery version of Ezekiel. Eu sinto muito por vocês não terem a versão restauração do But- Antigo Testamento, But I wonder if some of you, mas eu imagino, eu acho que alguns de vocês, in your Bible, na sua Bíblia, in the Old Testament, no Antigo Testamento, what's the common version? João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada. Yeah, do you have that with Vocês you? têm com vocês essa versão? Yeah. So I don't know Eu não sei, because different Bibles porque Bíblias diferentes, printed by different publishers impressas por publicadoras diferentes, have different features. têm características diferentes. No, the Bible's the same. A Bíblia é a mesma, It's the same é a Bible. mesma Bíblia, The verses are the same. os versículos são os mesmos, But some Bibles, mas algumas Bíblias, they put at the beginning of the book eles colocam no início do livro the year o ano that it was written. que foi escrito. You understand? Vocês entenderam? They give you like a little of the history. Eles colocam ali um pouco da história. Okay, so I will ask Eu pediria the saints who have an English Old Testament aqueles santos que têm uma versão em inglês do Antigo to Testamento, open to Ezekiel, no, not Ezekiel, Jeremiah que abrissem no livro de Jeremias, chapter 1. capítulo 1. And if in your Bible E se na sua Bíblia you have dates você tiver datas at the beginning, no início, some study Bibles have this, algumas Bíblias de estudo têm isso. then please open. Então, por favor, abram. Yeah. If in your Bible it's only the verses, Se na sua Bíblia apenas tem os then versículos, it's okay, just listen. tudo bem, apenas escutem. Okay. I want to make a point Eu quero enfatizar um ponto aqui, by showing you the relationship mostrando a relação between three people entre três pessoas in the Bible. na Bíblia. Because sometimes Porque algumas vezes, when we read the Bible, quando lemos a Bíblia, we forget nós esquecemos that those were real people. que aquelas pessoas eram pessoas verdadeiras, reais. Like they had families, Como, assim, eles tinham família, they were babies, eles foram bebês, they were born into families, eles nasceram em famílias, and they grew up, eles cresceram, passed through experiences. passaram por experiências. Okay, Jeremiah. Jeremias. Who has Jeremiah? Quem tem Jeremias? Jeremiah 1. Jeremias 1. Yeah. Could you tell us? Você pode nos dizer, See, this is a very good feature of the recovery version. essa é uma boa característica da versão It restauração. tells you the book Fala, o livro has events tem eventos. and in this book it's neste from this livro- year to this year. E neste livro fala desse período até esse período. So Jeremiah, Jeremias, when was it written? quando foi escrito? So this is Jeremiah. Jeremias. Yeah. Do we have to write it in Portuguese? We don't have- Precisamos escrever em português ou vocês entendem? You understand, Vocês Jeremiah. entendem, certo? Yeah. Jeremias. Starts with a J. Começa com J. Yeah, okay. Tudo bem. Yeah. Because we're gonna talk about Daniel. Nós vamos falar sobre Daniel. Oh, that's Ah, is that Portuguese? é português também, See? tá bom? And then Ezekiel. Então, Ezequiel. Ezequiel. Okay, these three. Esses So três. when are these events? Quando esses eventos aconteceram?
Okay, they begin in 629. Começaram Remember, em 629 antes de Cristo. right? BC. Before Christ, antes de So Cristo. AC? AC. yeah. AC, okay. This is AC. Okay, before Christ. Antes de Cristo. Okay. Now, Agora, question. uma pergunta. How many of you have ever heard a message Quantos de vocês já escutaram uma mensagem about Daniel and his companions? sobre Daniel e seus companheiros? Raise your hand. Raise your hand. Okay. Very good. Muito bom. I gave you a message. Eu dei para vocês uma mensagem. So if you don't raise your hand, Então I'm se você thinking, não levantou sua mão, eu penso, don't remember. eles não se lembram. I think we've talked about Daniel. Eu acho que nós falamos sobre Daniel. You know the story of Daniel, Vocês sabem da história de Daniel, right? certo? How does it begin? Como que começa? How does it begin? Como Daniel, começa? do you know? You said, yeah. Você sabe? Sim, você Yeah. disse sim. No, wait, Tudo bem, tudo bem. sorry. Daniel begins Daniel começa with the army of Babylon com o exército da Babilônia going into Jerusalem. indo a Jerusalém. Oh, it's exciting. É empolgante. If it was a movie, Se fosse um filme, if the book of Daniel was a movie, se o livro de Daniel fosse um filme, maybe you need like the words to go, to tell you what's happening. talvez você precisasse das palavras descendo assim para te know. contar o que estava acontecendo. Like Star Wars. Sabe como Star Wars? But Star Wars goes this way. Star Wars vai para cima. Yeah. Maybe you need words. Talvez vocês precisavam assim No, descendo. sorry. Não, desculpa. Forget Star Wars. Esquece de Star Wars. Star Wars. But you understand? Mas vocês Like, entenderam? They give you some words to tell you what's happening. Algumas palavras ali, algumas escritas para te dizer o que estava acontecendo. Oh, if you come 2 minutes late, Se você atrasar 2 minutos, you don't know who's the good guy, who's the bad guy. você não sabe quem é o ruim ou o bom ali. Star Wars talks about rebellion. O Star Wars fala sobre Oh, rebelião. I talked about Star Wars. Eu falei sobre Star Wars de novo. But the rebellion Mas ele é rebelião and the empire. e o império. But empire, oh wait, Mas o rebellion's império, peraí, bad. a rebelião é ruim. No, but the rebellion's the good guys. Mas os que se rebelaram são os bonzinhos. Right? Certo? So you have to read. Você tem que ler. Okay. So again, forget about Star Wars. Esqueçam de Star Wars de novo. I Esqueçam. won't bring it up again. Eu não vou trazer de novo. But in Daniel, Mas em Daniel, what's happening? o que está acontecendo? Nebuchadnezzar's army goes into Jerusalem. O exército de Nabucodonosor Maybe vai a the- Jerusalém. Maybe the first scene would be in the temple. Talvez a primeira cena seria no templo. Oh, and they take all the treasures. E eles pegam todos os tesouros. And then they burn the temple. E eles queimam o templo. And then they carry off the people, E eles levam o povo para fora. especially the young people. Especialmente os jovens. You know, certain books in the Bible Sabe? Certos livros na Bíblia are really directed at young people. são realmente direcionados aos jovens. Daniel is one. Daniel é um deles. They take the young people. Eles pegam os jovens. And this king, Nebuchadnezzar, Esse rei Nabucodonosor, very wise, muito sábio, he takes from the royal seed, ele pega da semente real, the top ones, os melhores, and he entices them. e ele instiga eles. Live in the palace. Morem no palácio. Everyone else is a slave. Todos os outros são escravos. You get to live in the palace. Vocês podem viver no palácio. And you eat the best food. E vocês vão comer a melhor comida. You might think, whoa, Aqui eu pensaria, opa, God is sovereign. Deus é soberano. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. This is better than Israel. É melhor que Israel. In Israel, we're poor. Em Israel eram pobres. I have to get up early and farm the land. Tinha que acordar cedo para arar a terra. But here in Babylon, Mas aqui na Babilônia, it's not bad. não é ruim. Nada mal. That's the beginning of Daniel. É o início de Daniel. And then this Daniel Esse Daniel has 3 friends. tem 3 amigos. And the 4 of them, E os 4, they decide, Eles- purpose in their hearts, eles colocaram um propósito no coração deles. not to be defiled Não ser contaminados by the king's meat. pela comida do rei. And then they tell the eunuch, E aí eles falam ao eunuco, we don't want this. nós não queremos isso. Oh, you put me in a hard situation. Vocês me colocaram numa posição ruim aqui. Because if you don't eat, Porque se vocês não comerem, then you'll be skinny, vocês serão magros, could get sick, vocês ficarão doentes, then I get in trouble. e eu fico com He problema. said, prove us, Ele disse, nos teste, please, por favor, prove us.
Very, nos teste. very proper, Muito adequado, very polite. muito educado. Not, we're for Jehovah! Not like Não, this. não é assim, somos pelo Senhor! Não, não foi assim. Not a lion. Não foi o leão, No, man, mas um homem. please, Por favor, test us. nos teste. 10 days. 10 dias, They just had vegetables. eles apenas comeram vegetais. They look good. Eles ficaram bom. They look nice and red. Eles estavam rosadinhos And they were the smartest. e eles eram os mais inteligentes. Okay. How many of you knew this story? Quantos de vocês conhecem essa história? Okay, so, question. Então, pergunta. How old in your mind Quantos anos em sua mente is Daniel and his friends? tinha Daniel e seus amigos? 16, 17? 16, 17? 16, 16, 17? 17? Anybody agree? Alguém mais 16, concorda? 16, 17? 16, 17? Yeah? What? No? No? Não, What do you não, say? não. Yes? Yes? Yes, yes, yes. Sim, sim, sim. Yes, 16, 17? Little older, little younger? Ou mais velho, mais novo? 16, 17. Okay. Huh? Quanto? Younger. Younger. 15? 15? 14? 14? Oh, you think 20? Você 20? Okay, then, okay. 14, 20, let's 14, take 17. 20. Vamos, vai. Em 17 a média. Average it out, 17. A média, 17. Probably not more than 20. Provavelmente não mais que 20. Probably not younger than 12. Provavelmente não mais jovem que 12. Somewhere in there. Algum lugar ali. Okay. Daniel, Daniel, what year? que ano? Huh? 606. 606. So Daniel starts Daniel começa at 606. em 606. Right, 606. Okay, if he was 17, Se ele tivesse 17 anos, then when was he born? então quando ele nasceu? Yeah, you have to add. It goes backwards. Ele é ao contrário, né? Antes de Cristo. Yeah. Você tem que acrescentar. Plus 17 equals Mais 6. 17, 623. So he could have been born around Ele nasceu por volta 623, 623. right? Certo? Okay. Look at this. Olha isso. Jeremiah Jeremias began preaching começou pregando in 629. em 629. When Daniel was born, Quando Daniel nasceu, Jeremiah was already preaching. Jeremias já estava pregando. And he actually preached for a number of years. Na many years. verdade, ele pregou por muitos anos. So when Daniel was growing up, Então, quando Daniel crescia, enquanto ele prophet crescia, esse profeta would come and, vinha aí, do you know Jeremiah? Jeremiah, sabe, Jeremias? do you know his nickname? Vocês sabem o apelido dele? Huh? Sim. He called the one who cries, É chamado de aquele que chora, the weeping prophet. o profeta chorão. He has another book. Ele tem outro livro It's called Crying, que se chama Lamentações, choro, chama choro. right? It's what? It's Lamentations. É Lamentações. That's his book. É o livro dele. Jeremiah suffered a lot. Jeremias sofreu muito. Why did he weep? Por que ele chorou? 2 reasons. Duas razões. One is A primeira, God's people o povo de Deus were in a very, very bad condition, estava numa condição muito, muito ruim, worshiping the idols. idolatrando ídolos, adorando ídolos. Chapter 2, Capítulo 2, Jeremiah says, Jeremias diz, on God's behalf, a favor de Deus, my people have committed 2 evils. dois males cometeu o meu povo, They have forsaken me, me abandonaram, the fountain of living waters, a fonte da água viva, das águas vivas, and they've hewn out for themselves cisterns, E eles broken cisterns. fizeram para eles mesmos Hold no cisternas rotas que não retêm água. And Jeremiah came to tell the people, come back to E God. Jeremias veio para dizer ao povo, voltem para Deus. They didn't listen. Eles não ouviram.
And then he said, if you don't come back to God, E ele God disse- will punish you. Ele disse, se vocês não voltarem para Deus, Deus os punirá. He will carry you away. Eles vão levar vocês. He'll bring other people and they'll carry you away. Vai trazer outras pessoas e vai levar vocês. Oh, the king was very angry with O rei Jeremiah. ficou muito Stop. bravo com Jeremias. Para! You're making the people be disheartened. Você está fazendo as pessoas ficarem com o coração desacreditados, desanimados. And when the armies would come, Então, quando os exércitos vinham, Nebuchadnezzar's army, o exército de Nabucodonosor, God told Jeremiah, Deus disse a Jeremias, tell them, don't fight. Jeremias disse, não lutem, Go with them and you'll live. vá com eles e viverão. If you fight, you die. Se vocês lutarem, vocês morrerão. Oh, the army got very mad with him. O exército ficou muito bravo com ele. And the king said, I told you, don't do this. E o rei disse, eu falei para você não fazer isso. Jeremiah Jeremias was a very unpopular prophet. Jeremias foi um profeta que não era muito popular. God's people didn't listen to him. O povo de Deus não escutou ele. God's people didn't like him. O povo de Deus não gostava God's dele. people rejected him. O povo de Deus rejeitou ele. See, you think, Você acha, you have a concept você tem um conceito, that the prophets, que os profetas, oh, praise the Lord, louvado seja o Senhor, that a profetas, man of God, um homem de Deus, everyone must have respected him. todos devem ter respeitado ele. No. Não. People, the men of God, O homem de Deus are very often rejected. frequentemente são rejeitados. First by the world, Primeiro pelo mundo and sometimes e algumas vezes by God's people. pelo povo de Deus. But not Daniel. Mas não Daniel. Well, I shouldn't say not Daniel. Eu não deveria dizer não Daniel. Not Daniel's parents. Não os pais de Daniel. Daniel's family, A família de Daniel. I'm most certain Eu tenho plena certeza they told Daniel, que eles disseram a Daniel, 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 listen, escute, the prophet Jeremiah is right. o profeta Jeremias está certo. Listen to the other people. Não escutem as outras pessoas. Don't go with the other people. Não vá com as outras pessoas. Even God's people, Até mesmo o povo de Deus. don't follow them. Não siga-os. Follow the prophet. Siga o profeta. Oh, Oh, do you know Daniel, vocês sabem, Daniel, when he got carried away? quando ele foi levado cativo, Do you know the story where he prays 3 times a day? vocês sabem da história que ele orava You know 3 the vezes story? ao dia? Vocês That- conhecem? They threaten Eles ameaçaram to throw anyone who prays to any god prender qualquer pessoa que orasse para qualquer Deus, besides the king que não fosse o rei. will be thrown in the den of the lions. Seria jogado ao covil dos leões. You know, how many of you heard that story? You know Quantos that de story. vocês já ouviram Since essa you were a história? child, you heard that story. Desde que vocês são crianças, vocês escutam essa história. So they told him, Daniel, Então ele if you disse a pray eles, to anybody, then you'll be thrown in the lions. Daniel, se você orar para qualquer outra pessoa, The você Bible será says- jogado na covil dos leões. He heard the news, E a Bíblia diz, and he ele, went to his room and opened the window and ele, prayed ele ouviu as notícias, ele virou, subiu, abriu a janela e orou toward Jerusalem. para Jerusalém. And in the book of Daniel, E no livro de Daniel, it tells us why he prayed. e fala por que ele orou. Because Por quê? he read in the book of Jeremiah Ele leu no livro de Jeremias that God said que Deus disse he would punish them, que os puniria, but only for 70 years. mas por apenas 70 anos. And then he'd bring them back. Então ele traz eles, ele livraria eles. And when he saw that, Quando ele viu isso, he prayed. ele orou. He responded to Jeremiah's prophecy. Ele reagiu, respondeu à profecia de Jeremias. Even there in Babylon, Até mesmo ali na Babilônia, he followed Jeremiah. ele seguiu Jeremias. Okay, Tudo bem. Ezekiel. Ezequiel, When does Ezekiel start? quando Ezequiel começou? Oh, 5, 5, 90, no, 5. 595. Okay. And in chapter 1 it says, O capítulo 1 diz, how does it begin? como começa? He sees a vision. Ele tem uma visão. First, he was by the river. Ele estava ao rio, do lado And do then rio. what happened? O que acontece? The wind, O vento, cloud, a nuvem, then
Então, fire, fogo, out of the fire came do fogo saiu electron, o metal brilhante. and then 4 living creatures. Então, 4 seres all that. viventes, Okay. tudo isso, tudo isso. When did he see the vision? What Quando does it ele say? viu a visão, o que diz ali? 35th month. No, in the what? When he was 30. Quando ele tinha 30 anos. When he was 30. Quando ele tinha 30 Actually, anos. not when he was 30. In the 30th year, Quando ele, no 30º ano, which means he was 29, significa que ele tinha 29. right? Certo? Because in your first year, Porque you're no seu not primeiro zero. ano, você é zero. Yeah, right? So Certo? 29. Então, 29. So, look at this. Olha isso. When was Ezekiel Quando Ezequiel born? nasceu? So you have to add, Você tem que acrescentar 29. what? Qual? 4, 4, 2, 2, 6. 6. Oh, Ah, look at this. olha isso. 624, 623. Daniel and Ezekiel, Daniel e Ezequiel, they were babies at the same time. eles eram bebezinhos ao mesmo tempo. And I believe E eu acredito, Ezekiel, Ezequiel, his family, a família dele, told him, disse a ele: don't listen to the people. não escute o povo, Listen to Jeremiah. ouçam Jeremias. Listen to the unpopular speaking. Ouça, escute o falar que não é popular, Because they, porque no, eles, no, because he porque ele is God's revelation in this age. Ele é a revelação de Deus nessa era. That was God speaking in that age. Esse foi o falar de Deus da era. Then God used Então Daniel Deus usou Daniel to pray. para orar. God used Ezekiel Deus usou Ezequiel to show the vision of the temple. para mostrar a visão do templo. These two men, Esses dois homens, they grew up eles cresceram to stand for the Lord in the place, in the age of degradation. para se manterem firmes no lugar da era da degradação, For para God's recovery. a restauração de Deus. But how did they do that? Mas como eles fizeram isso? By listening Ouvindo to the unpopular word. a palavra que não era popular. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, sometimes algumas vezes you have to stand with the unpopular word. você tem de se posicionar firme pela palavra que não é popular. It's God's word, É a palavra de Deus, but the world rejects it. mas o mundo rejeita. What do you stand with? Com o que você se mantém firme, se posiciona? Do you stand with the word, Você se mantém na palavra or do you stand with the ou age? você se posiciona com a era? You have to decide. Você tem de decidir. And it doesn't matter what you say here. E não importa o que você diga aqui. Probably here you say, Amen. Aqui você diz Stand- provavelmente amém. Stand with the word. Eu me posiciono pela palavra. But out there, Mas lá fora, actually, what do you stand with? na verdade, em realidade, qual é a sua posição? Dear saints, Queridos santos, the age in which we live a era na qual vivemos is anti-God. é anti-Deus. No matter where you live, Não importa onde você no viva, matter what country you live, que país você está morando, it's a trend. é uma corrente. Let's look at some verses. Vamos olhar alguns versículos. 1 Peter 4. 1 de Pedro 4, And verse 4. versículo 4. 1 Pedro 4, versículo 4. Well, let's read beginning with verse 1. Vamos começar lendo o versículo 1. So 1 Peter chapter 4, 1 Pedro 4, verse 1. versículo 1. Let's read 1 through 4.
Vamos ler de 1 a 4. Portanto, já que Cristo sofreu na carne, armai-vos também vós com o mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais mais na vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, embriaguez, orgias, bebedeiras e idolatrias iníquas, nas quais eles estranham que não os acompanheis na mesma torrente de devassidão, difamando-vos. In verse 4, No versículo 4, it has this phrase, tem essa frase: the flood a torrente dissoluteness. de devassidão. The people think it's strange As pessoas acham estranho that you're not running with them. que vocês não estão correndo com eles. It says there's a flood. Disse que tem uma torrente. So you get the picture. Vocês pegaram a figura aqui? There's a flood. Há uma torrente. A flood. Uma corrente, uma Actually, torrente. it's not there. Na verdade, não está ali. It's here. Está aqui. You're in the flood. Você está na torrente. And all your friends E todos os seus amigos are going with the flood. estão indo com a torrente. And you're E você está lá. going, and they think, you're E eles strange. pensam, você é estranho. Has anybody ever thought you're strange? Alguém já achou que você era estranho? You're going where for the weekend? Você está indo aonde no final de semana? Christian? Cristão? I thought you just, Christian is Sunday Eu achei morning. que ser cristão é apenas no domingo de manhã. You're going for 4 days? Você vai por 4 dias. You're traveling how far? Você vai até onde? Quão longe você vai? For Christian? Why don't you just Cristão? Sunday? Por que você não vai só no domingo? If you want, go Saturday too, but Ah. the whole weekend? Se você for, vai no sábado também, mas toda semana? No, the Não, whole, não, the whole não. week, the whole week. Toda semana. Strange. Estranho. Hey, Ô, ô, hey, we got this thing this weekend. esse fim de semana, Everybody's going. todo mundo está indo. Everybody's not really going. Na but verdade, that's the todo way mundo não people está go. indo, mas é assim que as Everybody's pessoas going. falam, todo mundo está indo. Huh? And you're like, E você, yeah, I got this thing I got to go to. eu tenho esse negócio que eu tenho que ir. Yeah. É. Oh, then they say, oh, Aí eles falam, yeah, your church thing again? seu negócio da igreja de novo, né? Strange. Estranho. How many of you ever faced that? Quantos vocês já enfrentaram isso? That people think, E as pessoas falam isso. strange. Estranho. You know, at the beginning, No começo, when I was younger than you, quando eu era mais jovem que vocês, 12, 13, 12, 13 anos, already I faced this. eu já encarava isso. At first, Primeiro, I used to feel, eu me sentia muito pequenininho. because my friends are all, hey, come Meus on, amigos estavam lá, vamos lá. come on. Vamos lá. And sometimes they, E algumas vezes eles, with a look, you know, like, com aquele olhar assim de, fine, tá bom, fine. Tá Next bom. time we won't even invite you. próxima vez eu nem vou convidar você. And I'm like, Eu vou. Chorando. I mean, I don't want to go, Sabe, eu não queria ir, but I like to be invited. mas eu gostava de ser convidado. I mean, you know, we're friends. Sabe, somos amigos. I kind of would like to, you know, Eu gostaria de stop fighting parar de And lutar e apenas deixar a corrente in the levar flood of dissoluteness na torrente de devassidão with all my friends. com todos os meus amigos. But I can't. Mas eu não consigo. And since I was 12, I don't E desde que eu tenho 12 anos eu não faço. go the other way. Eu vou por outro lado. But when I was young, Mas quando eu era jovem, yeah, when I got a little older, quando eu fiquei um pouco mais velho, just like é como, dust it off. tira a poeira, Doesn't bother. não incomoda. I hope it wouldn't bother you. Eu espero que isso não incomode você. It's a flood. É uma It's torrente. not easy. Não é fácil. It's not easy to stand against that. Não é fácil lutar contra isso. And what I'd like to tell you O is que eu queria dizer é, we're in an age nós estamos em uma era
almost at the Lord's coming, quase na volta do Senhor, it's going to be probably become more difficult. provavelmente se tornará mais difícil. Probably. Provavelmente. It will be more difficult to be a Christian. Será mais difícil ser um cristão. You know, the Lord Jesus, Sabe, o Senhor Jesus, when he came, quando ele veio, he was rejected. ele foi rejeitado. I mean, they even spit on him. Eles até mesmo cuspiram nele, They lied about him. mentiram sobre ele. They called him a bastard, Eles chamaram-no de bastardo, born of fornication. nascido de fornicação. You know, they made this accusation. Sabe, eles fizeram essas acusações. They didn't understand. Eles não entendiam. And then he told us, Então ele disse para nós: you want to follow me? você quer me seguir? The slave is not above the master. O escravo não está acima do mestre, do Senhor. Are you ready for that? Você está pronto para isso? Or you only like the part of the Christian life of enjoying the Lord? Ou você apenas gosta da parte cristã de desfrutar o Senhor? Sing together. Cantar juntos. Amarás. Amarás o Oh, Senhor. so sweet. Tão doce. I could sing that song for an hour. Eu posso cantar essa música por 1 hora, But when you go out there, mas quando você sai, it's not sweet. não é doce, It's bitter. é amargo. You like it? Você gosta? And it says it's a flood E diz que é uma torrente of dissoluteness. de devassidão. In my whole life, I never used this word in my vocabulary. Em toda a minha Dissoluteness. vida, eu nunca usei essa palavra no meu vocabulário. Devassidão. I didn't even know what it meant. Eu nem sabia o que significava. Do you know what it means? Você sabe o que significa? I don't think you know what it Eu means. não acho que você sabe o que I'm going to significa. tell you though. Eu vou dizer. Maybe some of you know. You're Talvez alguns de vocês saibam. very smart. São muito inteligentes. English majors. São formados especialistas em português. I mean, in language. Em línguas, em línguas. Yeah, yeah, yeah. So you know. Então vocês sabem. But for the rest of us, Mas para o resto de nós, I'm going to tell you the definition. eu vou dizer a definição. Yeah, this is the definition. Essa é a definição. I looked up 2 very good dictionaries. Eu olhei em 2 dicionários muito bons. What is dissoluteness? O que é devassidão? Listen to this. Ou escutem isso. A sinking Um encharcar to a state até um estado, of low moral standards and behavior. não é um encharcar, é afundar. Um afundar até um estado de padrão de moral e comportamento muito baixo. Sinking Afundar to a low standard of Ao- morality. a um padrão muito baixo de moralidade. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, all around us, tudo ao nosso redor. the age is sinking A era está afundando in morality. em moralidade. It was not like this Não era assim. when we were children. Quando nós éramos crianças, It was not like this. não era assim. But today, Mas hoje, oh, in the television, na televisão, in the movies, nos filmes, especially the sexual morality, especialmente a moralidade sexual, there's no limitation. não tem limites. And people like that. E as pessoas gostam disso. Because if you don't put that in the movie, people don't go. Porque se você não colocar isso num filme, as pessoas não They assistem. like to see. Eles gostam de ver, Because it feeds porque alimenta something in us alguma coisa em that nós. we don't like to admit. Nós não gostamos de admitir. And then the other definition E a is outra definição é indifferent to moral restraints. Restrições moral, ser indiferente a restrições morais. Indiferentes a restrições morais. Indifferent. Indiferente. That means, Ah, means nothing. isso não significa nada. To moral restraints. Restrições morais. Last night, Ontem à noite, you heard a testimony vocês ouviram um testemunho right here. aqui. He's not here, Ele não está aqui, but I'm going to mention this. eu vou mencionar isso então. Brother Daniel, Irmão Daniel, do you remember his testimony vocês lembram o testemunho dele? with the woman at work? Com a mulher no trabalho?
He was there Ele estava ali in their break room. no lugar onde eles ficavam para o intervalo. Hi, Ellen. Ah, oi, How you Ellen. doing? Como você está? Oh, good. Tudo And he went bem. like this. Hey. E ele foi, ei. And when he went like that, the Lord touched him. Quando ele foi assim, o Senhor tocou ele. So she's married. Ela é casada. I'm married. Eu sou casado. I shouldn't touch her. Eu não deveria tocá-la. I wonder how many of you think, Eu imagino quantos de vocês pensam. strange. Estranho. That's a little too much. É exagerado, isso é um pouco exagerado demais. Huh? 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 Não é? Yeah, I know. Eu sei. I was watching you. Eu estava I was observando like, oh, vocês. good, 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 good. Ah, I'm going to get them tomorrow. eu vou. Ainda bem que eu vi, eu vou pegar eles amanhã. I won't ask you to raise your hand. Eu não vou pedir para você levantar sua mão, But I think there was at least one or two mas pelo menos um ou dois, or 200 ou 200, that thought, que oh, that, pensaram, okay, that brother Ah, Daniel, esse irmão Daniel, he's a little bit too ele é um much. pouco exagerado. I say americano. É, americano. Yeah. Actually, he's half Latino. Na verdade, ele é metade latino. Yeah. We're from the same place. Nós somos do mesmo lugar, de Porto Rico. Yeah. This man Esse homem has moral restraints. tem restrições morais. Do you? Você tem? Or are you indifferent? Ou você é indiferente? Oh, Ah, sure. Oh, yes, I do. I do. claro, eu sou. With certain people. Com algumas pessoas. But this is the church life. Mas essa é a vida da igreja. Oh, we're brothers and sisters. Somos irmãos e irmãs. We love each other. Amamos uns aos outros. Hallelujah. Aleluia. I'm not talking about culture. Eu não estou falando sobre cultura. There are certain influences of culture. Existem algum tipo de influência de culturas. I share the same. Eu compartilho a mesma influência. But do you have restraints? Mas você tem restrições? Today, Hoje, the whole world o mundo is todo working against restraints. está trabalhando contra restrições. Moral restraints. Restrições morais. Please look at Matthew chapter 5, Por favor, verse 4. abram em Mateus capítulo 5, versículo 4. Mateus capítulo 5, versículo 4. Please read together. Por favor, leiam juntos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. I don't know how you understand this verse. Eu não sei como vocês entendem esse versículo. Sounds very godly, Parece muito piedoso, compassionate. muita compaixão. Blessed are those who mourn. Ah, bem-aventurados os que choram. So when someone's sad, Então, quando alguém está triste, you mourn with them. você chora com eles. When there's a loss, you mourn. Quando ele tem uma perda, você chora. That's not what it's talking about Não here. é disso que está falando aqui. Okay. If you have Se você tem the recovery version a versão restauração, that has the notes, tem as notas. please look at note 1 Por favor, olhem a nota 1 for the word mourn. para a palavra choram. Okay? Please look at that note. Por favor, olhem essa nota. How many of you have the note? The Quantos de version vocês with- têm as notas na versão restauração? Okay, quite a Tudo few, bem? Alguns, but muitos, not everyone. mas não todos. So let's read, Então vamos ler, but read slowly, mas vamos ler devagar, because some don't have, porque alguns não têm, so that they can hear and understand. para que eles possam escutar e entenderem. So please read slowly Por and favor, leiam devagar and enunciate. e pronunciem de Ok. maneira clara. Please go. Por favor, vai. A situação do mundo na sua totalidade é negativa com relação à economia de Deus. Satanás, o pecado, o ego, as trevas e o mundanismo
predominam entre todas as pessoas da terra. A glória de Deus é insultada, Cristo é rejeitado, o Espírito Santo é impedido de trabalhar, a igreja está desolada, o ego é corrupto e o mundo inteiro é maligno. Deus quer que choremos por tal situação. So I'd like to ask you, Então eu queria perguntar a vocês, have you ever mourned você já chorou for Brazil? pelo Brasil? Have you ever mourned for your country? Você já chorou pelo seu país? Have you ever mourned Você já chorou for your generation? pela sua geração? You have to know what age you're in. Você tem de conhecer em que era você And está. you have to know your responsibility before Tem God. de conhecer a sua responsabilidade para com Deus. God's glory today is insulted, A glória de Deus hoje está insultada, rejected. é rejeitada. I'm going to take a certain risk right now. Agora eu vou correr um pouco de risco. I'm going to say something, Eu vou falar algo. and if you don't understand, E se você não entender, you may você pode close yourself in your heart to me. se fechar no seu coração para mim. Please don't do that Por favor, não faça isso. until you hear everything I have to say. Até que você ouça tudo o que eu tenho para dizer. Would you do that? Would you stay open and listen? Você fará isso, por favor? Permanecer aberto e escutar? I'm going to risk anyway. Eu vou me arriscar de mesmo assim. 2 years ago, 2 anos atrás, the United States Supreme Court a Suprema Corte dos Estados Unidos voted to votou approve para aprovar same-sex marriage. o casamento de pessoas do mesmo sexo. Got it? Vocês entenderam? 2 years ago, 2 anos atrás, and in 1 month. em um mês. So from that day, Daquele dia em diante, the law a lei in the United States nos Estados Unidos, is that same-sex marriage is allowed. que casamento do mesmo sexo, pessoas do mesmo sexo é permitido. The Bible A Bíblia has a lot to say about that. tem muito a dizer sobre isso. According to the Bible Segundo a Bíblia does not recognize a Bíblia não reconhece the same-sex marriage. o casamento de pessoas do mesmo sexo. From the first page Desde a primeira página of the Bible, da Bíblia, it makes it clear lá está claro that God created a male and female que Deus criou o sexo masculino e o feminino for his purpose, para o seu propósito, for procreation. para a procriação. Okay. I'm going to say more Eu vou dizer mais about this. sobre isso. I'm going to show you some verses. Eu quero mostrar uns versículos para Don't vocês. close yet. Não se fechem ainda. Please Por favor, listen to everything. escutem tudo. If you want to close at the end, close at the end. Se no final você quiser se fechar, se feche no final. That day Aquele dia, on the White House. na Casa Branca, Do you know the White House? vocês conhecem a Casa Branca? That's where my president lives. É onde o meu presidente mora. It's not this president today. Não é o presidente que está lá hoje, It was the one before him. foi o antes dele. Yeah. Sim. He was in power 2 years ago. Ele tomou o poder 2 anos atrás. Estava no poder. That day, Naquele dia, I went to the White House Facebook page. eu fui para a página do Facebook da Casa Branca. I don't do Facebook, Eu não tenho Facebook, just in case you're wondering. se você está imaginando aí. But I did look at the White House Facebook page. Mas eu entrei para dar uma olhada na And there- página de Facebook da Casa Branca. There's the White House, Ali está a Casa Branca. the home of my president, A casa do meu presidente, with the rainbow colors. com as cores do arco-íris na frente. Do you understand? Vocês entenderam? The rainbow is the kind of a symbol. O arco-íris é take. como um símbolo que eles tomam. Actually, it gets me quite angry. Na verdade, isso me deixou um pouco bravo. In the Bible, Na Bíblia, the rainbow is very special. o arco-íris é muito especial. In the Bible, the rainbow does not stand for
equality or same-sex or anything like that. Na Bíblia, o arco-íris, ele não fala sobre uma questão, não se posiciona sobre uma questão de igualdade, mesmo sexo, nada disso. I can let you know, I am on a quest to recover the soul. Sabe, eu estou numa jornada para recuperar o arco-íris, Back to the original meaning para o significado original, for our children. para os nossos filhos, Our children. Children nossas like crianças. rainbows. Sabe, as crianças gostam de arco-íris. Yeah. But that Facebook page Mas essa página no Facebook was an insult foi um insulto to God para Deus and his ordination e a ordenação dele of creation. da criação. And that was done by my president. E isso foi feito pelo meu presidente. That day, Aquele dia, I didn't rebel eu não me rebelei, because we should not speak evilly of our rulers. porque nós não devemos falar mal dos nossos governantes. Whether it's, now I'm talking something in the United States, Agora eu vou falar algo com relação aos Estados Unidos, whether it's Obama quer seja Obama or Trump. ou Trump. The Bible says A Bíblia diz, you should not speak evilly of your rulers, você não deve falar mal dos seus governantes, whether you like them or not, quer você goste deles ou não, whether you agree or not, quer você concorde ou não. because that's rebellion. Isso é rebelião. So Então, I didn't pray against Mr. Obama that day. eu No, não no, orei contra o Obama naquele dia. no, I don't do that. Eu não faço isso. Actually, the Lord knows Na verdade, o Senhor sabe how much in those 8 years o quanto nesses 8 anos I prayed eu for him. orei por ele. But that day, Mas naquele dia I mourned eu chorei for America. pelos Estados Unidos. I mourned. Eu chorei, I prayed. eu orei. Oh, Lord, Oh, Senhor, my country, meu país, where your recovery onde sua is restauração so useful é tão útil from the United States. dos Estados Unidos. The Lord can strengthen the recovery in all the world. O Senhor consegue fortalecer a sua restauração por toda a terra. But what is happening to this country? Mas o que está acontecendo com esse The país? moral decay. O rebaixamento moral, a queda moral, o declínio moral, The fiber a fibra of humanity da humanidade is decaying. está sendo rebaixada, está caindo. So I mourned. Então eu chorei. But that day, Mas naquele dia, many people celebrated. muitas pessoas celebraram. They celebrated. There were parties. There were parades. Houveram festas, paradas, manifestações. Okay, I have another verse for you. Eu tenho outro versículo para vocês, Old Testament, no Antigo Testamento. Isaiah Isaías 5, 5, verse 20. versículo 20. You have it? Vocês abriram? Please read. Por favor, leiam. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põem o amargo por doce e o doce por amargo. I wonder if you ever read this verse before. Eu imagino se você já leu esse versículo antes. Woe to those Ai daqueles who call evil good. que chamam mal de bem. It's good. Sorry, brother. They say it's good. Ah, eles falam que é bom. This is good. Esse é bom. Ah, This is great. isso é muito bom. Bible says A Bíblia diz evil. mal, maligno. They say, oh, Eles dizem, finally, finalmente, finally people see the light. finalmente as pessoas enxergam na luz. But actually, Mas na verdade, you're dragging você está The sugando country, o país, the future, o futuro, our children, nossos filhos to darkness. para as trevas. So we mourn. Então nós choramos. They say, oh, how sweet. Eles dizem, que doce. Bitter. Amargo. Now I better balance something Agora eu tenho que fazer um equilíbrio aqui. because I understand there's quite a few here for the first time. Porque eu sei que tem muitos aqui pela primeira vez.
They don't know me. Eles não me conhecem. They just know the brothers. Oh, who's this one? Ah, eles conhecem os irmãos. Quem é esse? Oh, yeah. Okay. Ah, tá, tudo bem. Number 5 in the order. O número of the 5 na speaking. ordem aí. Yeah. These brothers know me. Esses irmãos me So, conhecem. you wouldn't misunderstand. Então vocês não vão me entender errado. But just in case, Mas, só por acaso, some minds thinking, algumas mentes pensando, where is this going? aonde que isso está indo? When we say we love mankind, Quando dizemos que nós amamos a humanidade, we mean that. nós realmente We love falamos sério. everyone Nós amamos todos, because God created man porque Deus criou o homem as a vessel como um vaso for his purpose. para o seu propósito. So we don't hate people. Nós não odiamos pessoas. We don't hate people. Nós não odiamos pessoas, We hate Satan. mas nós odiamos Satanás. We hate the one behind. Nós odiamos aquele que está por trás. And also, E também, we're not here nós não estamos aqui as judges. como juízes. We're not here judging people. Não estamos aqui julgando pessoas. The Lord knows. O Senhor sabe. The Lord knows our heart. O Senhor sabe nosso coração. And many of you, E you know, muitos de you vocês, know our heart. vocês conhecem meu coração, nosso coração. We're not here judging. Nós não estamos aqui julgando. I know Eu sei, people who are gay, pessoas que são gays, lesbian, lésbicas, gay. gay. I know. Eu sei. I even know sisters Eu and conheço, brothers eu conheço. Eu até conheço irmãos e irmãs who are gay. que são gays. And through the years, E através dos anos, sorry, desculpa, in this, nesse caso, we cannot give you the full testimony nós não podemos dar um testemunho completo in order not to expose para não expor people's background. o passado das pessoas. But through the years, Mas através dos anos, a number come to us. um número razoável veio a nós. They come to us. Eles vieram a nós. I am this. Eu sou assim. I am this way. Eu I estou am seguindo esse living caminho. this way. Eu estou vivendo nesse caminho. But something inside Mas algo dentro is bothering. está incomodando. What do I do? O que eu faço? Others Outros, are like, I know it's wrong, I know it's wrong. eu sei que, alguns outros falam, eu sei que é errado, but I'm stuck here. mas eu estou preso do? aqui. O que eu faço? We love them. Nós amamos eles. These that I'm talking about, Esses que eu estou falando. they were raised among us. Eles foram criados These are entre our nós. children. Eles são nossos crianças. So of course we love them. Claro que amamos eles. We fellowship. Temos comunhão. And I can tell you, Eu posso dizer a vocês, not everyone, não todos, but the majority, mas a maioria, after some fellowship, depois de um pouco de comunhão, not just one time, não apenas uma vez, but I could tell you some, mas alguns eu posso dizer, one time, uma vez, one fellowship, uma comunhão, hour and a half, 1h30, 2 hours, 2 horas, delivered, libertados, free from that, libertados disso and happy. e felizes. Because I tell you, Porque eu vou dizer a você, according to the Bible, segundo a Bíblia, that is not genetic. isso não é genético. It doesn't make sense Não faz sentido if you believe the Bible. se você crê na Bíblia. God created us. Deus nos criou. How could he then condemn something Como então ele pode condenar algo that's part of creation? que é parte da criação? That would be unfair. Isso seria injusto. That would disqualify God from being God. Isso desqualificaria Deus de ser Deus. So no, Então não, I don't buy that. I don't receive that. eu não recebo isso, That genetic. que é a questão genética. I don't care how many studies. Eu and- não me importo quantos estudos. I like to ask, who did the study? Eu quero perguntar, quem pesquisou sobre esses Who estudos? did the study? Quem fez o estudo? Let me know your background. Deixa eu conhecer o seu And passado. did you do this with an agenda? Você fez isso como um cronograma, uma Because- tarefa? Because most of the time, Porque a just maioria das honestly, vezes, honestamente, people make the facts pessoas twist to be distorcem os fatos what they want, to say what they want to say. para afirmar aquilo que eles querem falar. But I could tell you, Mas eu posso dizer a vocês, some young people alguns jovens, in different places em lugares diferentes, all over the earth, por toda a terra,
even on this continent, até mesmo neste continente, have come to us. vieram a nós. Why could they come? Por que eles puderam vir? Because they knew we wouldn't judge them. Porque eles sabiam que nós não os julgaríamos. We're all sinners. Todos somos pecadores. We're all sinners. Todos somos pecadores. This sin, Esse pecado, other sins. outros Sin pecados. is sin. Pecado é pecado. Sin is sin. Pecado é pecado. And I don't want my sins Eu não quero que meus pecados broadcast and exposed, sejam unforgiven. sejam espalhados e expostos. Fui perdoado. Then you come with Então, sin. você vem com pecado, There's no judgment. não há julgamento. There's support. Há suporte, There's fellowship. há comunhão, There's freedom. há We liberdade. offer you freedom from that. Nós oferecemos liberdade disso. And some young people among us, E alguns jovens entre Oh, nós, I tell you. eu digo a vocês, one particular one, em específico, about an hour and a half, 1h30, just a little fellowship. apenas um pouco de comunhão. She was so. Ela estava Free. tão libertada. And then she said it was at a conference, Era uma conferência, sabe? and it was a Saturday night, Era um sábado à noite. and on Lord's Day No domingo, she was going home, ela estava voltando para casa. and she told us E ela nos disse, because it was a sister. porque era uma irmã. So when she came to me, Então, quando ela veio a mim, I told her, eu well, disse a ela, bem, of course I will talk to you. claro que eu falarei com But- você, mas Let's talk privately. vamos falar de maneira particular. But I can't talk to you one-on-one. So Mas eu não posso falar de um a um. I have to bring another sister. Eu tenho que trazer outra irmã comigo. Yeah. So I recommended someone Então eu recomendei alguém that I knew would not judge her, que eu sabia que não julgaria ela, because I know porque eu sei not all the saints que nem todos os santos have the adequate grace têm a graça adequada to deal with these matters. para lidar com essas questões. Sorry. Desculpa, Some of the saints, alguns santos, if I would say, this sister, she's a lesbian. se eu dissesse, essa irmã é uma lésbica, They, ela faria, okay, then you're not qualified to help. então Thank você you. não é qualificado para ajudar. Thank you very Obrigado, much. obrigado, obrigado. Thank you. Muito Next. obrigado. Próximo. Yeah. You can't react that way. Você não pode reagir dessa forma. Don't do that. Não faça isso. What, you don't have sin? Você não tem pecado? You know the woman caught in the adultery? Sabe a mulher que foi pega em adultério? What did Jesus say? O que Jesus disse? Okay, him who was without sin. Tá bem, aquele que não tem pecado. He wrote on the ground. Estava escrevendo no chão. When he got up, Quando ele levantou, woman, mulher, does no one condemn you? ninguém a condenou? No. Não, No, Lord. não, Senhor. Neither do I. Nem eu condenarei. What a gospel. Que evangelho? Neither do I. Eu também não. Jesus said, Jesus disse, neither do I. eu também não condenarei. What did those words do to that woman? O que aquelas palavras fizeram com aquela mulher? That's how we shepherd people. É assim que apacentamos pessoas. So I recommended Então eu recomendei to this young sister, a essa jovem irmã. I want to ask this sister, Eu quero perguntar para essa can I irmã, have her come? ela pode vir? And she said, her? Oh, yeah. Ela disse, ela sim. She knew that sister would not judge her. Ela sabia que aquela irmã não a julgaria. So we went Então nós fomos, and we sat, sentamos, talked, conversamos, prayed. oramos. She was free. Ela foi libertada. Just like that. Assim. Not every situation is like that. Não todas as situações são assim. Other situations Outras take situações some time, levam um tempo, but same result. mas o mesmo resultado. But I confess to you, Mas eu confesso a vocês, not everyone, não são todos. not everyone. Não são todos. Some just decided Alguns apenas decidiram that they will remain que that way. eles permaneceriam dessa forma. There's nothing I could do, Não posso fazer nada. but they know. Mas eles sabem They know my door que minha porta always open. está sempre aberta. You came to me anyway. Você veio a mim de qualquer forma.
one person. Uma vez, uma pessoa, It was a sister also. era uma irmã também. I had not seen that sister in about 12 years. Eu não vi essa irmã por volta de uns 12 anos. She sent me an email. Ela me mandou um e-mail. Said, "Hi, brother. Oi, irmão, Remember me?" você se lembra de Of course, mim? I remember her. Claro que eu Growing up. lembrava dela crescendo. I don't know if you heard Eu não my sei se story. você ouviu minha história. I had, Eu ouvi, yeah. ouvi. She had chosen to go this pathway, Ela tinha escolhido trilhar esse caminho. and she said to me, Ela disse para mim, "I don't even know why I'm writing you. eu queria que você soubesse por que eu estou escrevendo para você. I Eu don't- não sei por que eu estou escrevendo para você. I guess, Eu acho, based on our contact in the past, baseado no nosso contato do passado, I have the assurance you won't judge me." eu tenho a segurança de que você não vai me julgar. She used to call me Uncle Ricky. Ela costumava me chamar de tio Ricky. So Tio Ricky was still available. Então o tio Ricky ainda estava disponível. So I told her, Então eu disse a ela, where you are, aonde você está, everybody knows you. todos conhecem você. It may be very difficult Talvez seja muito for you difícil to go on in the church life para there. você prosseguir na vida da igreja onde você está. You know what I told her? Sabe o que eu disse a ela? Move to New York. Vem para Nova York. Come. Vem. I can't help you from that far. Eu não consigo ajudar você você está muito longe. Get a job in New York, Arranje um emprego em Nova York and I'll stand by your side. e eu vou ficar do seu lado. She contacted me. Ela me contatou. I mean, it was 12 years. Foram 12 anos depois. Back and forth, back and forth. Vem e vai, vem e vai. I mean, email. Back Sabe, e-mails for months. por meses. And she cut me off. Aí ela me cortou. Uncle Ricky's still waiting. O tio Rick ainda está esperando. No judges here. Não há juízes aqui. But Mas the Bible says that's sin. a Bíblia diz sobre esse pecado. I don't judge you. Eu não julgo você. I don't judge her. I don't judge Eu people. não julgo ela, não julgo pessoas. But we just say what the Bible says. Mas apenas dizemos o que a Bíblia diz. Jude, Judas 6. please open. Por favor, abram. Judas Jude 6. 6. It's not very often that we read in the book of Jude. Não é muito frequente nós lermos o livro de Judas. I hope nobody said, "Is that a book in the Bible?" Espero que ninguém tenha dito, isso é um livro da Bíblia? See, we don't say Jude chapter da 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 because poor No. Jude only has one chapter. Nós não falamos Judas, capítulo tal, 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 porque coitado do Judas, ele só tem um capítulo. So read Jude 6. Leiam Judas 6. E há anjos que não guardaram o seu principado, mas abandonaram a sua própria habitação. Ele tem guardado em algemas eternas, sob escuridão, para o juízo do grande dia. Keep it there, hold it, Segurem aí, because we're going to read 7, porque nós vamos ler o versículo 7, but not yet. mas não ainda. Hold it. Segura aí. Verse 6. Versículo 6. What period of time is this talking about? De qual período de tempo está falando aqui? Angels who did not keep their own principality, Os anjos que não guardaram o seu principado, but abandoned their own dwelling place. mas abandonaram a sua própria habitação. This Isso is the days of Noah. são os dias de Noé. What happened O que aconteceu in Genesis 6? em Gênesis 6? What a story. Que história! Do you know Você sabe, that when Satan rebelled, quando Satanás se rebelou, Satan, Satanás, you know, he's an angel. sabe, ele é um anjo. He's an angel. Ele é um anjo. And
from what we know, E do que sabemos, there are at least há pelo menos 3 archangels. existem 3 arcanjos, There might be more, talvez mais, but we only know of 3. mas apenas sabemos de 3. And he's the leading one, E ele era o líder, Lucifer. Lúcifer. And another, only 3 have names. Apenas 3 têm nomes. Who are the other 2? Quem são os outros 2? Michael, Miquel Gabriel. e Gabriel. And Lucifer E Lúcifer is above estava acima the other 2. dos outros 2. Because look at, let's see, in verse 9, No versículo 9, in Jude 9. Judas 9, But Michael the archangel, mas o arcanjo Miguel, when he contended with the devil quando contendia com o diabo and disputed concerning the body of e Moses, disputava a respeito do corpo de did not Moisés, dare to bring a reviling judgment against him, não se atreveu a proferir juízo insultante contra ele. but said, the Lord rebuke you. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Can you imagine? Você pode imaginar? Michael Miguel and Lucifer, e Lúcifer, Satan, Satanás, were fighting over the body of Moses. estavam lutando pelo corpo de Moisés. And Michael E Miguel would not não, curse Lucifer não amaldiçoou, julgou Lúcifer, because he's higher. porque ele é mais elevado. So he wouldn't dare. Então ele não So se atreveu. He could only say, Ele apenas disse: the Lord rebuke you. o Senhor te repreenda. That's why it's very dangerous É por isso que é muito perigoso to make fun of our leaders. fazer piadas, falar de maneira ruim dos nossos líderes. You have to respect Você tem de the office. respeitar o escritório. Doesn't mean you have to agree with everything, Não significa que você tem que concordar com tudo, but you have to respect. mas você tem de respeitar. Be careful Seja cuidadoso. that you don't sin Você não peca, even in that. para que você não peque até mesmo nisso. If I were speaking in the United States, I would say a lot more Se eu estivesse falando nos Estados Unidos, eu falaria muito mais. than I did already. Eu já falei. But when Lucifer Quando Lúcifer rebelled against God, se rebelou contra Deus, do you know você sabe that 1/3 que of all the angels followed him? que 1/3 de todos os anjos o seguiram. Isn't that remarkable? Isso não é marcante? You know how many fallen angels there are? Você sabe quantos anjos caídos existem? There must be like, I don't know, millions Deve haver, sei lá, fallen milhões angels. anjos caídos. The Bible calls them A Bíblia chama eles the principalities and powers. principados e potestades. So, in Noah's time, Então, na época de Noé, some of them, alguns deles, they came to the earth, eles vieram à terra and somehow, e de alguma forma, this is all I know. é tudo que eu sei. Don't ask me any more questions. Não pergunte mais sobre isso. Somehow, De alguma forma, they took the bodies of human men, eles tomaram o corpo de humanos and they had relations, e eles with tiveram women. relacionamentos com mulheres and they produced seed e eles produziram essa semente that was a mixture que foi uma mistura of human and angelic beings. de humanos e seres angelicais. The Bible calls these Nephilim. A Bíblia chama de nefilídeos, nefilins. That's one reason Essa é uma razão God brought the flood. que Deus trouxe o dilúvio. Humanity had been polluted A humanidade foi poluída by the fallen angelic race. pela raça angelical caída. And after he cleansed the earth, E depois que ele purificou a terra, it happened again. aconteceu de novo. Goliath. Golias, You know David and Goliath? sabe, Davi e Golias?
Goliath was one of those people. Golias foi uma desse tipo de pessoa. He was 9 feet tall. Ele tinha 9 pés, Or, 2 metros e 30, yeah, 2 metros e 70. that's not normal. Isso não é normal. That's not normal. Isso não é normal. I was watching the basketball Eu today. estava vendo basquete outro dia. One of the brothers was, Um dos irmãos, the brothers were, os irmãos estavam lá, he's dunked. jogando lá, enterrando. You know when was the last time that Sabe Dunk? quando foi a última vez que eu enterrei? do you know when the last time? Sabe quando foi a última vez? In my dream. Nos meus sonhos. But Goliath, Mas Golias, oh, if our brother would go and shoot, Goliath would, se o nosso irmão tentasse ir lá enterrar, o Golias ia pá! Goliath 9 feet tall. 2 metros e 70. Baskets here. A cesta está aqui, ele ia ficar assim. Happened again. Aconteceu de novo. That's why É por isso, God told the children of Israel Deus disse aos filhos de Israel, to wipe out those 7 tribes in Canaan. dizimar, conquistar aquelas 7 tribos em Canaã. Because they weren't pure human. Porque eles eram humanos impuros. Some people wonder, how come God in the New Testament is love? Algumas pessoas questionam, como Deus no Novo But Testamento é amor, God in the Old mas no Testament Antigo Testamento lets his people to kill. deixou o povo dele matar. No, you have to understand this. Você tem de entender isso. The ones that he allowed to be, Aqueles que ele permitiu que were these foram mortos, tribes matarem, foram essas tribos that were not pure. que não eram puras. So here it says, Então aqui diz, in verse 6, no versículo 6, that he has kept in eternal bonds under gloom for the judgment of the great day. ele tem guardado em algemas eternas, sob escuridão para o juízo do grande dia. They did not, those angels Esses anjos did not have moral restraint. não tinham restrição moral. They violated Eles violaram God's ordination. o ordenar de Deus. God ordained Deus ordenou. that everything is in its kind. Todas as coisas são segundo a sua espécie. Animals with their Animais kind. com a sua própria espécie. Trees, their kind. Árvores com a sua própria espécie. Mankind Humanidade, is actually in God's kind, na verdade, é a espécie de Deus, not like the angels. não como os. You cannot violate. You cannot cross that line. Você não pode cruzar essa linha, esse limite. You know, when I was growing up and I read the Bible, I said, Sabe, quando eu crescia e estava lendo a Bíblia, some verses are like, ooh, alguns Yuck. versículos são, eca, I don't even like to read eu that. nem gosto de ler isso But aqui. there's actually a verse in the Bible Mas that na says verdade tem um versículo na Bíblia que diz that a woman should not lay with a beast. que uma mulher não deveria se deitar com uma fera, com um animal. And I'm thinking, ooh, Eu estou pensando, who would even think that? quem pode até mesmo pensar Why would nisso? you have a verse? Por que você teria um versículo? God is establishing a principle. Porque Deus está estabelecendo um princípio. He has his ordination. Ele tem a sua ordem de You coisas. can't cross it. Você não pode cruzar essa But linha. those fallen angels did. Aqueles anjos caídos fizeram isso. And there's a special judgment for them. E há um julgamento especial para eles naquele dia. Now, Agora read verse 7. leiam o versículo 7. Assim como Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas, que como aqueles, tendo se entregado à fornicação e ido atrás de carne diferente, foram postas como exemplo, sofrendo a punição do fogo eterno. Sodom and Gomorrah. Sodoma e Gomorra. You know that story? Vocês conhecem essa história? Actually, Na verdade, we have a word, nós temos uma palavra, sodomy, sodomita, sodomia, which comes from that
que vem de origem dessa. It's the sin. É o It's that pecado, evil é o mal, thing a, from that place. a coisa ruim, a coisa maligna daquele lugar. And when you read Quando você lê Genesis 19, Gênesis 19, homosexuality. homossexualismo. Here Aqui, in Jude, em Judas, it equates equaliza, iguala the angels violating God's ordination os anjos violando a ordenança de Deus with human women. com as mulheres humanas. It says, Aqui diz, in like manner, ah, these gave themselves assim, como aqueles, tendo se entregado, according to God segundo Deus and His Word. e sua palavra. Homosexuality is the same as that. Homossexualismo é o mesmo que aquilo. It violates Viola God's ordination. a ordem de Deus. It violates Viola the human nature. a natureza humana. Dear saints, Queridos santos, you may have friends você deve ter amigos who are homosexual. que são homossexuais. The purpose of this talk O propósito dessa conversa is not to equip you to judge them. não é equipá-los para que vocês julguem eles. No, Não, please, não, please, por favor, don't misunderstand. não entenda de maneira errada. But in your minds, Mas nas suas mentes, you have to know você tem de saber what God's Word says. o que a palavra de Deus diz. And then you decide, E você do decide you stand with God se você se posiciona com and Deus His Word e sua palavra or the flood ou a torrente of the age? da era. I'm not talking about tolerance or not tolerance. Eu não estou falando de tolerância ou intolerância. I'm talking about truth. Eu estou falando da verdade. And I also don't mean that to have a kind of attitude Eu não quero dizer que você tem que ter um when tipo de you're talking to atitude, somebody que você está at falando your com alguém job, no seu and then trabalho, you find out that they're gay, e você descobre que ele é and gay, you're like, e você, No, don't não, do não, that. não, não faça isso, don't do that. não faça isso. The Lord leads you. O Senhor conduz You você. treat them with respect. Trate eles com respeito. Maybe even share the gospel. Talvez até mesmo compartilhe o evangelho. But Mas, if at a certain point se em certo ponto you feel, você sentir, you realize, você perceber, this person's too strong for me. essa pessoa é muito forte para mim. The gospel responsibility is not with me. A responsabilidade do evangelho não está comigo. I have to flee. Eu tenho que fugir. Then you do that. And just Então pray você faz isso e apenas ore from a distance. à distância. So you understand? Vocês entenderam? We're for everyone's salvation. Nós somos para a salvação de todos. But I also know Mas também sei that some of our brothers and sisters que alguns de nossos irmãos e irmãs, struggle with this matter. eles lutam com respeito a isso. You struggle. You don't know, like you're wondering. Você não sabe, você está I know it- pensando, imaginando. I know it's not many, Eu sei que não são muitos, but some. mas alguns. And maybe more at one time did struggle, thinking, Talvez alguns já alguma vez ficaram lutando, pensando, considerando. you're not gay. Você não é gay, But you wonder, am I gay? mas você fica pensando, será que eu sou? And it just takes somebody coming and say, yes, you are, yes, you Aí are. alguém passa e fala, sim, você é, você é. Maybe I am. Talvez eu seja. No, I'm telling you Não, eu estou dizendo a você, experiences that I have encountered eu estou dizendo a você experiências que eu encontrei with young people. com jovens. Oh, I've been studying this matter for some time. Eu tenho estudado sobre essa questão durante um período de tempo já. Not too long. Não há muito tempo. You graduate. Vocês, não vai demorar muito para você se formar. Some of you, of course, are working already. Alguns de vocês já estão You're trabalhando. going in the normal pathway Você está no caminho, of human life no caminho normal da vida humana, to marriage, para o casamento. starting your own family. Começar sua própria família. Then you bring children Então você gera filhos into this age. nesta era.
how will you raise them? Como você vai criar eles? How will you protect them? Como você os protegerá? You have to think about this. Você tem de pensar nisso. I have something else. Eu tenho algo mais. I better leave this for tomorrow. Eu acho que eu devo deixar isso para amanhã. Because the enemy Porque o inimigo is attacking from all over. está atacando por todos os lados. Because the enemy Porque o inimigo knows sabe God's way. a maneira de Deus. And God's way E a maneira de Deus, is in every age em toda era, to go to young people. é ir aos jovens. So Satan goes to young. Então Satanás vai aos jovens. Oh, I tell you, Eu digo a vocês, in an elementary school today, até no ensino The fundamental children hoje, that are primário, 9 and 10, as 8 crianças de years old, 8, 9, 10 anos, I think they know more evil things than I knew when I was in college. eu acho que eles conhecem mais coisas malignas do que eu sabia quando eu estava na universidade. All the things are, Todas as coisas, and now with the internet, e agora com a internet, and it's on your phone. está no seu telefone. What are those children looking at? O que essas crianças estão assistindo? What are they learning? O que elas estão aprendendo? You know how I feel? Sabe como eu me sinto? I want to end this age. Eu quero terminar essa era. Amen. Maybe one more verse. Talvez mais um versículo. Hebrews Hebreus, chapter 7. capítulo 7. Sorry. It's chapter 11, verse 7. É Hebreus capítulo 11, versículo 7. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Please read. Por favor, leiam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de coisas que ainda não se viam e movido por santo temor, preparou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que é segundo a fé. According to this verse, Segundo esse versículo, who condemned the world quem condenou o mundo and brought in the flood? e trouxe o dilúvio? I think most people would say, of course, God. A maioria das pessoas diria, claro que foi Deus. But did you pay attention Mas vocês prestaram atenção how this verse reads? como esse versículo mostra? He says, Ele diz, by faith Noah, ora, sem fé, não, pela fé Noé, then you can skip all the other você pode words. pular aí, It says, prepared an ark preparou uma arca for the salvation of his house, para a salvação da sua casa, through which pela qual he condemned the world. condenou o mundo. Who? Quem? Noah. Noé. Noah condemned the world. Noé condenou o mundo. When you read Genesis, Quando você ler Gênesis, it looks like God condemned the world. parece que Deus condenou o mundo. And of course, really, God condemned it. Claro, foi Deus que condenou o mundo. Noah didn't bring the rain. Deus não trouxe a chuva. Noé, Noah desculpa. didn't bring the rain. Noé não trouxe a chuva, You know. sabe? And then, oh, it rains. Ah, chuva. No, Noah didn't Não, do that. Noé não God fez sent isso. the rain. Deus enviou a chuva. But when did God send the rain? Mas quando Deus enviou a chuva? When Noah Quando Noé finished the ark. terminou a arca. And then Matthew says, E Mateus diz, as the days of Noah, assim como nos dias de Noé, so will the coming of the Son of Man be. será, assim como os dias de Noé, será quando o Filho do Homem voltar. And in this age, Nesta era, it looks like the age of Noah. parece com a era de Noé. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, we have the potential, nós temos o the potencial, possibility a possibilidade to finish building today's ark. de terminarmos de edificar a arca de hoje. Today's ark is the church. A arca de hoje é a igreja. If we build the church, Se nós edificarmos a igreja,
If we build the church, se nós edificarmos a igreja, which means que significa if we let the Lord make his home in our hearts, permitir que o Senhor faça morada em nosso coração, and then we live a life expressing the Lord, então vivemos uma vida expressando o Senhor, and then we build the church in every city, e edificamos a igreja em cada and we're cidade, built together. e somos edificados juntos. I don't know exactly when Eu não sei exatamente God will consider quando Deus done, vai considerar, está feito, but it will happen. mas acontecerá. Someone is going to do that. Alguém vai fazer isso. And we are placed in a particular time of history. E nós estamos sendo colocados em um período específico da história. If you mourn for this age, Se você chorar por essa era, build a church, edifique a igreja. and we'll condemn the age together. E condenaremos juntos esta era. And we'll end the E age terminaremos essa era with all its corruption. com toda a sua corrupção. Let's pray. Vamos orar. Let's pray. Vamos orar. How about we pray together Que tal orarmos juntos, out loud? em voz alta? Just sometimes we do this. You just pray one sentence. Algumas vezes fazemos isso. Ore apenas uma sentença Let another follow you, e o outro segue, and another follow e o you, outro segue, another follow e o you. outro prossegue. Let's pray one corporate prayer Vamos orar uma oração coletiva to respond to the Lord para reagir ao Senhor with anything com qualquer coisa that the Lord has spoken into your heart que o Senhor falou em seu coração through this fellowship. sobre essa comunhão. Amen. Amém. Amen.